Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 5 de março, segundo domingo do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e você que me encontra aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda também ao nosso canal. Para quem nos acompanha pelo YouTube, para o YouTube é muito importante o joinha, o like e o comentário, não se esqueça, isso alavanca o vídeo para mais pessoas. Já quero começar pedindo a você desculpa pela voz do padre, essa gripe, né? E também pelo barulho que está ao nosso redor aqui, que talvez entre no áudio para vocês, mas estamos em obras, tá bom? Muito obrigado você que tem entrado em contato conosco, dia 19 de março, nossa paróquia vai completar 60 anos na solenidade de São José, e muito obrigado você que tem procurado aí as cartelas para nos ajudar com tudo isso aí que está sendo feito. Isso só é possível graças à generosidade de tantos de vocês. Deus abençoe e recompense. E se você quiser ficar mais perto de nós, na descrição do vídeo tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, entra em um desses grupos e assim você também recebe o nosso conteúdo, tá bom? De evangelização aqui do nosso canal do YouTube. Vamos ao evangelho de hoje. A igreja proclama nesse segundo domingo da Quaresma, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, e diz assim: Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse caminho da Quaresma, já no segundo domingo, a igreja nos apresenta a transfiguração de Jesus. Aquele que vai ser morto e desfigurado na cruz, está agora transfigurado diante dos discípulos. Jesus é Deus. Jesus é glorioso. E é em vista disso, é em vista da glória de Jesus, é em vista da vida eterna, é em vista do céu, que nós, na nossa vida, vamos carregando a nossa cruz e atravessando o deserto, vamos nos esforçando pela nossa conversão, enfim, porque a fé é um caminho de transfiguração na nossa vida. E os desertos e os sofrimentos dessa vida não precisam ser em vão, não precisam ser sem sentido. Todos nós temos lutas, todos nós temos o que renunciar, todos nós temos o que sacrificar na nossa vida. E pode ser que a gente ande bastante desmotivado, não é? Bastante sem perspectiva para isso. Nós estamos num mundo de muito desespero, né? De muito vazio. As pessoas não têm mais um porquê, não têm mais um pra quê na vida. Então, a liturgia desse final de semana vem nos falar da fé, de uma fé que nos transfigura, à medida em que a gente enxerga Jesus transfigurado. Eu posso olhar para Jesus como um filósofo, como um personagem da história, como um homem de frases de autoajuda. Só que isso não nos ajuda, né? Ou nós podemos olhar para Jesus e transfigurar o nosso olhar sobre esse personagem da história, que não é só um personagem da história. Então, a fé transfigura o nosso próprio entendimento, o nosso próprio olhar a respeito de Jesus. Quem é ele? Nós ouvimos aqui no Evangelho. Eles ouviram uma voz que dizia: Esse é o meu filho muito amado, escutem o que ele diz, né? Dá ouvidos a Jesus, dá ouvidos a essa palavra, dá ouvidos a esse Evangelho. Isso transfigura a vida, e isso dá sentido à cruz, e isso dá a vida eterna. Pode ser que, tristemente, Deus me livre, muitos de nós, católicos, cristãos, não transfiguramos ainda quem é Jesus. Talvez a palavra de Jesus está diluída no meio de tantas palavras. Jesus falou, a igreja ensinou, mas a Tati, a Pati, a Nath e a Rafa disse assim, mãe, que se fôssemos ver,
Para quantos cristãos, infelizmente, Jesus ainda não foi transfigurado? Parece que falta essa revelação da fé. Não, você e eu não escutamos só a voz de Jesus. Antes fosse, né? Assim, mas não é. Nós temos a voz da nossa própria cabeça, das nossas paixões desordenadas, nós temos as vozes do mundo, do diabo, da tentação, dos amigos. E a voz de Jesus pode ser que fique diluída no meio disso tudo, né? Então, a primeira leitura da missa desse final de semana vai falar desse ouvir a voz de Deus e colocar a vida a caminho, a vida em peregrinação. Gênesis 12, do 1 ao 4, é o chamado de Abraão. Deus vai dizer a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua casa da tua parentela, da tua família, e vai para onde eu vou te mostrando ao longo do caminho, né? Eu vou fazer de ti um grande povo, vou te abençoar. E aí diz, opa, o Verde Palmeiras chegou, gente, ganhei Verde Palmeiras. Tinha acabado, né? Versículo 4, e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Qual é a palavra do Evangelho? Escutai. Primeira leitura, como o Senhor havia dito. Então veja, a fé nos põe em movimento. É essa voz interior que o Espírito Santo atualiza em nós à medida que a gente escuta a palavra de Deus, escuta o que a igreja ensina, uma voz que começa a me convidar. Sai daí, anda, seja mais generoso, dá um sentido maior para a sua vida. E às vezes precisa sair da própria terra, da própria parentela, da própria casa. A voz de Deus, a vocação de Deus é sempre um chamado para a gente ser maduro, né? Para a gente desmamar, desapegar. Eu vou te mostrando, Abraão, por onde você vai andar, não é? E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Tem muita gente partindo na vida aí, mas não foi Deus que mandou você partir. Às vezes a gente toma umas decisões tão precipitadas, não é? Umas decisões tão imaturas, tão egoístas, tão aventureiras. É preciso ouvir a voz de Deus, né? E é no ouvir a voz de Deus e fazer da vida um caminho, uma santa aventura, que se cumpre o salmo dessa liturgia de hoje, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Graça e salvação para aqueles que caminham, ouvindo a voz de Deus, que peregrinam rumo à pátria eterna, o céu. Aí nesse caminho, a voz de Deus também nos exorta diante dos sofrimentos, das lutas e das dificuldades. A segunda leitura da missa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim, eu vou passar aqui o meu Verde Palmeiras, eu acho um barato esse versículo aqui, caríssimo, Paulo está dizendo a Timóteo, caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus, rapaz, sofre comigo. A voz de Deus é uma voz que nos encoraja, uma voz que nos convida a sofrer. Sofre comigo pelo Evangelho, pelas coisas santas. Sofre comigo pelas coisas do alto, fortificado pelo poder de Deus, Timóteo. Vamos sofrer, não me deixe sofrer sozinho. É o convite para sermos parte, não é? Da igreja, da comunidade. Olha que coisa linda. Paulo, quando escreve a Timóteo, está preso assim, Timóteo, sofre comigo, rapaz, vira homem, engrossa a voz, encorpa essa coluna aí, cara. Sofre comigo pelo Evangelho de Deus, né? Por quê? Aí ele vai dizendo, Jesus destruiu a morte. Jesus abriu o céu. Então, Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho. Irmãos, soframos o que tivermos que sofrer pela nossa conversão, para vivermos nossa vocação, para dizermos sim a Deus, para empreendermos o reino de Deus. Sofrer pelo Evangelho, pagar o preço dessa causa santa, que é a causa de Cristo e sua igreja. Nós estamos aqui, né? Eu estou aqui, enfim, minha comunidade, sofrendo pelo reino de Deus. Eu sofro aqui quando passo meu óleo de peroba na cara, estendo a mão. Já comprou uma cartela nossa do dia 19? Só uma, compra outra, entra em contato conosco, está aí na tela o WhatsApp, nos ajude. Veja, cada um de nós, em algum momento da vida, da semana, é convidado a sofrer pelo Evangelho. E sabe, fugir desse sofrimento é o que tem nos desfigurado. Quantas pessoas desfiguradas pela preguiça, pela tristeza, pelos vícios, pelo medo, pela timidez, pela amargura. Sabe, meus irmãos, nós podemos dar um sentido maior para a vida. E tem sentido maior que esse? Sofre comigo pelo Evangelho, vem suar tua camisa, vem gastar teu joelho, vem gastar tuas orações, põe a mão no bolso, rapaz. Sabe, aguenta aí alguma provocação, alguma desilusão.
sofre comigo pelo Evangelho. As pessoas fogem, né? As pessoas fogem do sofrimento como o diabo foge da cruz. E é por isso que elas sofrem e fazem sofrer. Por isso que elas são insuportáveis. Porque elas não sofrem por nada, não sofrem por ninguém. Sofrem os seus próprios egoísmos, suas próprias manias, seus próprios chiliques. E eu não como ervilha, tá calor. Sofre comigo pelo Evangelho. E aceitar esse caminho vocacional. E a primeira grande vocação, a vocação à santidade, à santificação. Quaresma é tempo da gente se santificar. Aceitar isso vai nos transfigurando. Porque dentro de você e de mim, pelo sacramento do batismo, tem a fé, a esperança e a caridade. Então, dentro de nós, existe um Filho de Deus a vir à luz. Por que a gente está tão desfigurado? E às vezes sendo, Deus me livre, mais semelhante do capeta. Porque a gente só foge do sofrer pelo Evangelho. Mas quando a gente sobe essa montanha sagrada com Jesus, nós vamos sendo transfigurados. É isso que a gente viu no Evangelho. Jesus transfigurado. Transfigurar é transpor, não é? Ir além da figura, além da imagem, da casca. Então Jesus brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. Então Jesus é a plenitude de toda a fé de Israel. Jesus é a plenitude de todo o Antigo Testamento. Mas aí, envoltos nessa nuvem de glória, uma voz vai dizer aos discípulos: esse aí, vocês estão vendo brilhando, vocês estão vendo flutuando, ele é o meu filho amado, no qual eu coloquei o meu agrado. Ele não é um maluquinho, Jesus não é um cara legalzinho, não, ele é o meu filho amado. Então escutem o que ele diz. E o que ele vinha dizendo? É aqui que está, né? Jesus tinha acabado de falar da cruz e Pedro tinha chamado Jesus no canto, falou: Deus te livre, Senhor, de acontecer isso. Jesus tinha acabado de chamar Pedro de Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Então, é como se Jesus estivesse, como se Deus, né, estivesse dizendo a Jesus. E, gente, desculpa esse barulho todo, eu já falei no início da homilia, mas eu sei que muitos pulam o início da homilia, né? Os meus recadinhos, enfim. Estamos em obras, tá bom? É por isso todo esse barulho. Veja, Jesus fala da cruz, né? Jesus fala do dar a vida, e Pedro não quis ouvir sobre isso. Então é como se Deus estivesse dizendo: Pedro, escuta o que ele fala, obedece o que ele fala e para de questionar o que ele fala. Pedro, o que Jesus te falou outro dia ali sobre a cruz não é coisa da cabeça dele, não. É coisa do céu. Escutar Jesus. Jesus é a boca do céu para nós. Escutar o que ele diz. Escutando o que ele diz, nós podemos ser transfigurados, não é? Nós podemos ser totalmente renovados e restaurados nessa nossa vocação primeira à santidade e sermos imagem e semelhança de Deus. Por isso, queridos, como Abraão, partamos, façamos um caminho santo nessa vida, peregrinemos até a pátria celeste. A exemplo de Paulo e Timóteo, soframos o que tivermos que sofrer para sermos mais santos, para sermos amigos de Deus, para sermos servos dele, de sua igreja, não é? E sempre ouvindo a palavra que nos transfigura. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas